Livro O Espírito de Habitação, a obra do Espírito Santo na vida do crente, de Andrew Murray, capítulo 5, O Espírito do Jesus glorificado. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele diz com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. João 7, 38 e 39. Nosso Senhor promete aqui que aqueles que vierem a Ele e beberem, que crerem nele, não somente não terão mais sede, mas eles mesmos se tornarão fontes de água viva, de vida e de bênção. Ao registrar essas palavras, João explica que a promessa era prospectiva e teria de esperar pelo seu cumprimento, quando o Espírito Santo fosse derramado. Ele também deu a dupla razão para este atraso, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. A expressão original, o Espírito até aquele momento não fora, parecia estranho, mas então a palavra dado foi inserida, mas a expressão aceita de maneira que realmente é, nos guia ao verdadeiro entendimento do significado de o Espírito não vir até que Jesus fosse glorificado. Nota do tradutor. Em português, a melhor tradução do hebraico seria o Espírito ainda não era. Vimos que Deus deu uma dupla revelação de si mesmo. Primeiro como Deus no Velho Testamento, depois como Pai no Novo. Sabemos como Filho que desde a eternidade esteve com o Pai. Entrou em um novo estado de existência quando se tornou carne. Quando retornou aos céus, ele ainda era o mesmo Filho unigênito de Deus e mesmo assim não completamente o mesmo, porque ele era agora também o primogênito dentre os mortos, revestido com a humanidade glorificada que ele aperfeiçoou e santificou. Da mesma forma, o Espírito de Deus derramado no Pentecostes foi, de fato, algo novo. Por todo o Velho Testamento, ele sempre foi chamado de o Espírito de Deus ou o Espírito do Senhor. O nome Espírito Santo não for ainda usado como seu nome próprio. As únicas passagens do Velho Testamento onde temos em nossa tradução Espírito Santo, em hebraico, é na verdade o Espírito de sua santidade. Salmos 51, 11. Isaías 63, 10 e 11. A palavra é usada para o Espírito de Deus e não como o nome próprio da terceira pessoa da Trindade. Somente no Novo Testamento o Espírito traz o nome de Espírito Santo. É somente em conexão com a obra que ele tem de fazer para preparar o caminho para Cristo e um corpo para ele que o nome próprio vem ao uso. Lucas 1, 15 e 35. Quando derramado no Pentecostes, ele veio como o Espírito do Jesus glorificado, o Espírito de Cristo, encarnado, crucificado e exaltado, o portador e comunicador a nós, não da vida de como tal, mas dessa vida da maneira como foi entretecida com a natureza humana na pessoa de Cristo Jesus. É particularmente nessa capacidade que ele leva o nome de Espírito Santo, porque é como aquele que habita, que Deus é santo. Sobre este Espírito, como ele habitou em Jesus em carne e pode habitar em nós em carne, também é evidente e literalmente verdadeiro, o Espírito Santo ainda não era. O Espírito do Jesus glorificado, o Filho do homem, se tornou o Filho de Deus. Não poderia ser até que Jesus fosse glorificado. Este pensamento nos revela mais da razão pela qual não foi o Espírito de Deus como tal, mas o Espírito de Jesus que foi enviado para habitar em nós. O pecado não perturbou somente nossa relação com a lei de Deus, mas com o próprio Deus. Junto com o favor divino, perdemos a vida divina. Cristo veio não somente para nos libertar da lei e sua maldição,
mas para trazer a natureza humana de volta à comunhão com uma vida divina, para fazermos participantes da natureza divina. Ele não poderia fazer isso por um exercício do poder divino da humanidade, senão somente através de um agente moral livre. Em sua própria pessoa, tendo se tornado carne, ele santificou a carne e a tornou um espetáculo desejoso e adequado para a habitação do Espírito de Deus. Tendo feito isso, na morte, de acordo com a lei de que a forma interior de vida só pode ascender para uma vida superior através de deterioração e morte, ele tanto tinha que suportar a maldição do pecado, quanto dar a si mesmo como a semente para fazer nascer fruto em nós. De sua natureza, tal como foi glorificada na ressurreição e ascensão, seu espírito veio à tona, como espírito de sua vida humana glorificada, em união com a divina, para nos tornar participantes de tudo que ele pessoalmente executou e adquiriu de si mesmo e sua vida glorificada. Em virtude de sua expiação, o homem teve agora um direito e título à plenitude do Espírito Divino e à sua habitação como nunca antes. E por ter ele aperfeiçoado em si mesmo uma nova, santa natureza humana em nosso favor, ele pode agora comunicar o que antes não existia, uma vida tanto humana quanto divina. Daí por diante o Espírito, assim como ele era a vida pessoal divina, poderia também se tornar a vida pessoal da humanidade, assim como o Espírito e o princípio da vida pessoal do próprio Deus. Ele também pode ser nos filhos de Deus. O Espírito do Filho de Deus pode agora ser o Espírito que clama com nossos corações, Abba, Pai. Sobre este Espírito é mais ainda verdadeiro, o Espírito ainda não era, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Mas agora, louvado seja Deus, Jesus foi glorificado, nós temos o Espírito de Jesus glorificado, a promessa de nosso texto agora pode ser cumprida. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. A grande transação que teve lugar quando Jesus foi glorificado é agora uma realidade eterna. Ele primeiro entrou em nossa natureza humana, nossa carne, e depois de ter se doado a nós até a morte, ele permaneceu à destra de Deus. Então, aquilo que Pedro disse aconteceu. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Atos 2:33. Em nosso lugar e em favor de nós, como homem e cabeça da humanidade, ele foi admitido na plena glória da divindade e sua natureza humana constituiu o receptáculo e dispensário do Divino Espírito. O Espírito Santo desceu como o Espírito do Deus homem, verdadeiramente o Espírito de Deus e também, tão verdadeiramente, o Espírito do homem. Ele é o Espírito do Jesus glorificado, vindo habitar em cada um dos que creem em Jesus, o Espírito de sua vida e presença pessoais, enquanto ao mesmo tempo o Espírito da vida pessoal do crente, assim como em Jesus a perfeita união de Deus e homem foi realizada, e tão completada quando ele se assentou no trono e assim entrou num novo estágio de existência, uma glória antes desconhecida, agora também uma nova era começou na vida e obra do Espírito. Ele agora testemunha a perfeita união do divino e humano. Ao se tornar a nossa vida, ele nos torna participantes disso. Há agora o Espírito do Jesus glorificado. Ele foi derramado, nós o recebemos. Ele flui através de nós em rios de bênção. A glorificação de Jesus e o posterior derramamento de seu Espírito estão intimamente conectados. Em união orgânica, vital, os dois estão inseparavelmente ligados. Se vamos ter não somente o Espírito de Deus, mas também o Espírito de Cristo, que ainda não era, mas agora é, o Espírito do Jesus glorificado, é com o Jesus glorificado que devemos tratar pela fé. Não podemos descansar com a fé que crê na cruz e em seu perdão.
Devemos prosseguir em conhecer a nova vida, a vida de glória e poder divinos da natureza humana, da qual o Espírito do Jesus glorificado, a testemunha e o portador. É a testemunha e o portador. Este é o mistério oculto de gerações passadas, mas agora é tornado conhecido pelo Espírito Santo, Cristo em nós. Ele pode realmente viver sua divina vida em nós e através de nós que estamos em carne. Temos o mais intenso interesse pessoal em conhecer e entender o que significa que Jesus foi glorificado, que a natureza humana participa da vida e glória de Deus. É importante que entendamos isso não somente porque um dia veremos a Ele em sua glória e compartilharemos dela, mas mesmo agora, dia a dia, devemos viver nela. O Espírito Santo é capaz de ser para nós tanto quanto estamos dispostos a ter dele. Deus seja louvado. Jesus foi glorificado. Temos o Espírito de Jesus glorificado. No Velho Testamento, somente a unidade de Deus foi revelada. Quando o Espírito era mencionado, era sempre como o seu Espírito, o poder pelo qual Deus estava trabalhando. Ele não era ainda conhecido na terra como uma pessoa. No Novo Testamento, a Trindade é revelada. No Pentecostes, o Espírito Santo desceu como uma pessoa para habitar em nós. Este é o fruto da obra de Jesus que podemos ter a presença pessoal do Espírito Santo na terra em Cristo. Jesus, a segunda pessoa, o Filho, veio para revelar o Pai, e o Pai habitou e falou através dele. De semelhante modo, o Espírito, a terceira pessoa, vem revelar o Filho, e nele o Filho habita e trabalha em nós. Esta é a glória na qual o Pai glorificou o Filho do homem. Porque o Filho glorificou a ele, e em seu nome e através dele, o Espírito Santo desce como uma pessoa para habitar em crentes e tornar o Jesus glorificado uma realidade presente. É ele de quem Jesus falou quando disse: de quem crer nele jamais terá sede, mas terá rios de água viva fluindo de si. Somente isto satisfaz a sede da alma, tornando-a uma fonte que vivifica a outros. A habitação pessoal do Espírito Santo, revelando a presença do Jesus glorificado. Quem crer em mim, do seu interior, fluirão rios de água viva. Mais uma vez, a chave para todos os tesouros de Deus é crer nele. É o Jesus glorificado que batiza com o Espírito Santo. Todos os que anseiam pela bênção completa aqui prometida devem apenas crer. De acordo com as riquezas de sua glória, Deus opera em nós. Ele deu o seu Espírito Santo para que tenhamos sua promessa pessoal na terra dentro de nós. Pela fé, a glória de Jesus nos céus e o poder do Espírito Santo em nossos corações se tornam inseparavelmente ligados. Fé é o poder da natureza glorificada, da natureza renovada que abandona o eu e cria espaço para o Cristo glorificado. Pela fé em Jesus, curve-se em quieta rendição a Ele, ante Ele, plenamente certo de que, conforme você espera nele, o rio fluirá. Bendito Senhor Jesus, eu creio. Ajuda-me em minha descrença. Como autor e consumador da nossa fé, completa a obra da fé em mim. Ensina-me, eu oro, com uma fé que entra no desconhecido para receber o que é a tua glória e qual a minha parte nela, mesmo agora, de acordo com a tua palavra. A glória que tu me destes, eu dei a eles. Ensina-me que o Espírito Santo e o seu poder são a glória que tu nos dás e que o Senhor deseja que mostremos a tua glória, regozijando em sua santa presença na terra e em sua habitação em nós. Ensina-me, acima de tudo, bendito Senhor, não somente manter essas verdades em minha mente, mas com meu mais íntimo espírito esperar em ti, para ser cheio do teu Espírito. Glorificado, Senhor, eu agora mesmo me curvo diante da tua glória em humilde fé, que a vida do eu e da carne seja humilhada e pereça enquanto eu adoro e espero em ti. Que o Espírito da glória se torne a minha vida, que sua presença quebre toda a confiança no eu e crie espaço para ti. Que toda a minha vida seja de fé no Filho de Deus,
que me amou e se entregou por mim. Amém.